Olá, boa tarde. Orientar, acolher e promover dignidade. Projeto Borboleta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolhe as vítimas de violência doméstica e realiza um trabalho com os ofensores para interromper o ciclo de violência doméstica. O projeto Borboleta é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal determina a apuração de crimes contra comunidades indígenas e reitera a ordem de expulsão definitiva de garimpeiros. Atos antidemocráticos. Hoje termina o prazo de intervenção na segurança do Distrito Federal. A Justiça do DF determinou que quem causou dano ao patrimônio público deve ser responsabilizado civilmente. E ainda, plenário do Supremo Tribunal Federal está pronto para a abertura do ano judiciário. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que seja investigada a possível prática de genocídio contra os Yanomami. Segundo o despacho do ministro, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Militar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima devem apurar também práticas como desobediência, quebra de segredo de justiça e delitos ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança dos indígenas. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou o envio de documentos para as autoridades que, no entendimento dele, sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de ação ou omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, agravando tal situação. Barroso citou como exemplo a publicação no Diário Oficial pelo então ministro da Justiça, Anderson Torres, de data e local de realização de operação sigilosa de intervenção em terra indígena e indícios de alteração do planejamento no momento de realização de outra ação pela Força Aérea Brasileira que alertou os garimpeiros e comprometeu a efetividade da medida. Segundo o ministro, esses fatos apontam a suposta prática de crimes com a participação de altas autoridades federais. Em outro processo, o relator reiterou a ordem de retirada de todos os garimpos ilegais de 7 terras indígenas, entre elas a Yanomami. A ação trata da proteção das áreas durante a pandemia da Covid-19 a partir de pedido de providências apresentado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Luiz Roberto Barroso determinou que sejam priorizadas as áreas em situação mais grave e a abertura de crédito orçamentário suficiente para garantir a adoção das medidas urgentes e necessárias à preservação da vida, da saúde e da segurança das comunidades em risco. O ministro determinou que a PGR seja informada do conteúdo integral dos autos para apuração de eventual crime de desobediência em virtude do descumprimento das determinações do STF, bem como para fins de responsabilização das autoridades envolvidas. Também determinou que a Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima seja informada sobre esses fatos, em razão da possível existência de informações relevantes para o inquérito em que se apura a prática de crime de genocídio e de omissão de socorro contra a população Yanomami. O ministro deu prazo de 30 dias para que a União apresente um diagnóstico da situação das comunidades indígenas, planejamento e cronograma de execução das decisões pendentes. A Polícia Federal informou que tem 68 inquéritos em andamento para investigar a extração ilegal de minérios e a atuação do governo em território Yanomami. O último foi instaurado por determinação do Ministério da Justiça para apurar os crimes de genocídio, omissão de socorro e crimes ambientais. Bom, ainda segundo a polícia, desde 2019 foram instaurados 171 inquéritos policiais, entre eles 123 foram concluídos. Termina hoje o prazo de intervenção na segurança do Distrito Federal em razão dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Até agora, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais de 400 pessoas supostamente envolvidas.
A identificação das pessoas que participaram da depredação dos prédios dos três poderes faz parte das investigações determinadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública do Distrito Federal. O decreto foi assinado pelo presidente da República horas depois dos atos antidemocráticos no início do ano. Ao longo de 23 dias, o interventor federal, Ricardo Capelli, coordenou parte das apurações, que resultou em um relatório que indicam falhas da polícia. A partir de amanhã, as forças de segurança voltam a ser responsabilidade do governo local e os processos seguem o trâmite judicial. Nessa segunda-feira, mais 225 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por suposto envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Até agora, a PGR apresentou 6 denúncias que indicam 479 suspeitos que devem responder pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime contra as Forças Armadas e os poderes constitucionais. E a Justiça do DF determinou também nesta segunda-feira que quem causou dano ao patrimônio público deve ser responsabilizado civilmente, de modo a garantir que os atos sejam reparados. E assim, determinou o bloqueio de bens de 40 pessoas presas em flagrante. O Supremo Tribunal Federal realiza amanhã a sessão de abertura do ano judiciário de 2023. Será o primeiro evento no plenário da Suprema Corte após os ataques de vândalos realizados no dia 8 de janeiro. Servidores, restauradores e terceirizados do Supremo Tribunal Federal montaram uma força-tarefa para deixar tudo pronto para a solenidade, que está marcada amanhã para as 10 horas da manhã. As imagens chocaram o país. Em poucas horas, vândalos destruíram símbolos de mais de 2 séculos de história. Os extremistas quebraram vidros, arremessaram cadeiras e destruíram obras de arte. O plenário, onde decisões históricas foram tomadas, ficou praticamente destruído. Segundo declarações dos próprios manifestantes em vídeos que circularam na internet, o ataque foi uma tentativa de calar o Supremo Tribunal Federal. Mas a resposta do Judiciário foi imediata. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, convocou sessão virtual permanente para manter a corte funcionando. E numa reunião com o presidente da República e governadores, anunciou: no dia 1º de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal estará pronto para retomar os trabalhos fisicamente. O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado. O nosso prédio histórico foi praticamente destruído, em especial o nosso plenário. Esta simbologia, né, a mim entristeceu de uma maneira enorme, mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1º de fevereiro daremos início ao ano judiciário, né, como se impõe a um poder judiciário independente e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal. A ministra criou um gabinete extraordinário para cuidar da reconstrução da corte. A equipe foi formada por representantes de diversas áreas do tribunal, de órgãos públicos e de instituições civis. Arquitetos, marceneiros, restauradores, faxineiros. Um mutirão na corrida contra o tempo para restaurar um dos principais símbolos da democracia do país. Dia após dia, foi possível ver a corte retomando seu aspecto original. Enquanto a estrutura era recuperada, o Supremo lançou uma campanha para deixar claro que os ataques não afetaram o principal alicerce da corte, a defesa da democracia.
plenário do Tribunal Superior Eleitoral vai realizar a sessão de abertura amanhã, às 19h. Na pauta, julgamento de listas tríplices, agravos e tutela cautelar antecedente. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TSE no YouTube, pela TV Justiça e pela Rádio Justiça. Também nesta quarta, os prazos dos processos em tramitação na Corte Eleitoral, que ficaram suspensos durante o recesso forense, passarão a vigorar normalmente. E a Secretaria do Tribunal voltará a funcionar de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 7 da noite. A primeira sessão ordinária do colegiado acontecerá na próxima quinta-feira, a partir das 10 horas, em regime híbrido. Já a primeira sessão ordinária por meio eletrônico será realizada de 3 a 9 de fevereiro. Já no Tribunal Superior do Trabalho, a sessão de abertura do ano do Judiciário ocorre também amanhã, a partir da 1h30 da tarde. A primeira sessão do ano do órgão especial do TST será conduzida pelo presidente do tribunal, ministro Lélio Bentes Corrêa. A sessão reúne toda a Corte Trabalhista. Assim, com o início do ano do Judiciário, os prazos processuais voltam a contar a partir desta quarta-feira. Os trabalhos terão continuidade na quinta-feira, com a sessão 1 de dissídios individuais. Lembrando que a TV Justiça exibe as sessões da SDI 1 às sextas-feiras, às 9 da manhã, e da SDI 2 às terças-feiras, também às 9 horas. Veja a seguir, projeto Borboleta, realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acolhe adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica. Os detalhes em instantes. Superar traumas e oferecer oportunidades de crescimento profissional. Esse é o lema do projeto Borboleta, realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Além de acolher adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica, o programa encaminha os agressores para cursos profissionalizantes. A sala de acolhimento colorida é para mostrar para as vítimas de violência doméstica que é possível superar os momentos de dor. O projeto Borboleta é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que além de acolher, oferece apoio jurídico, psicológico e encaminhamento para cursos profissionalizantes no SENAC. O objetivo é que essas mulheres consigam autonomia financeira e assim não dependam mais dos agressores. A iniciativa foi premiada na 19ª edição do Prêmio Novare, na categoria Juiz-Juíza, por acolher vítimas e dependentes e reeducar os agressores. Além do atendimento presencial, o projeto Borboleta criou guias de acesso aos serviços oferecidos e cartazes que descomplicam o acesso ao judiciário. E agora, para falar mais sobre esse projeto tão bacana, a repórter Fernanda Porto, ela conversou com a juíza do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Porto Alegre, a Madjele Frantes Machado. Vamos acompanhar. Boa tarde, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça e eu já começo nossa conversa perguntando o que te inspirou, por que começou esse projeto, como surgiu essa ideia? A ideia do projeto Borboleta surgiu justamente porque a Lei Maria da Penha, a partir de 2006, ela implantou aqui no Brasil um sistema de proteção integral às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Por conta disso, a justiça tradicional, ela não tinha mais condições, não tinha condições de dar efetividade a todas as propostas que estão na Lei Maria da Penha. Então, a gente tinha que pensar de forma diferente, para além, então, daquela punição do ofensor e da proteção da vítima. Atuar de forma multidisciplinar e num sistema integrado com a rede de atenção e proteção. Fala um pouquinho para a gente como que funciona. O projeto ele atende não só as mulheres em situação de violência doméstica, mas também os seus filhos e filhas dependentes, menores, e também os autores dessa violência. Essas atividades multidisciplinares, elas acontecem não só dentro do judiciário, mas também com parcerias da rede, com universidades, com o SENAC, com ONGs, e também muito importante ressaltar, com diversos profissionais voluntários da nossa comunidade, E ele também trabalha
de forma a prevenir essas violências com intervenções nas escolas e em outros espaços da comunidade. Relacionada a essa questão da renda, ainda é um dos fatores que mais prendem as mulheres nesses relacionamentos conturbados. Ainda é um fator preponderante na manutenção desses relacionamentos tóxicos, desses relacionamentos violentos, né? Especialmente naqueles relacionamentos onde há filhos, né? Há filhos menores que ficarão sob a guarda ou estão sob a guarda da mãe e necessitam, sim, né, de sustento, não só do pai, mas também por parte da genitora, né? Então, por isso que a gente atua muito na manutenção, então, desses cursos, dessas parcerias, porque nós precisamos, sim, que as mulheres, especialmente, tenham condições de se sentir e de ser, de fato, né, as protagonistas das suas vidas. A senhora disse que os homens também participam do projeto Borboleta. Explica para a gente um pouquinho como que funciona esse trabalho de, vamos dizer assim, de ressocialização ou de inserção no ambiente familiar, né? Visto que os índices são muito positivos. Poucos homens voltam a cometer violência no ambiente doméstico, não é isso? Nós temos um trabalho pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, dentro do Poder Judiciário, que são os grupos reflexivos de gênero, onde os homens autores de violência, então, de gênero, né, violência doméstica e familiar contra a mulher, são encaminhados para esses grupos, seja a título de medidas protetivas, seja até lá no momento da sentença, né, da sentença condenatória. Então, a partir do encaminhamento desses homens para esses grupos, é possível, então, ter um espaço de escuta, de reflexão e de efetiva transformação, então, desses comportamentos violentos, né? Para se somar a isso, nós também temos o grupo de psicoterapia, que é coordenado por um profissional médico-psiquiatra, Dr. Nélio Tombini, que voluntariamente tem atuado conosco aqui no Borboleta, né? Os grupos de reeducação, os reflexivos, né, que existem, então, como eu disse, já há mais de 10 anos, eles já têm uma demonstração efetiva, né, de que é uma ferramenta muito importante no enfrentamento à violência contra a mulher. Aproximadamente 5% apenas desses homens que participaram, e são mais de 1.000 homens ao longo, então, de mais de uma década, aproximadamente, então, 5% foram aqueles homens que voltaram a praticar novas violências. Qual que é o conselho, como que a senhora orienta que pessoas que estão passando por esse tipo de situação devem proceder? A orientação sempre é de fazer a denúncia, né, de buscar a proteção. Então, além da denúncia, que de regra é através, então, de uma ocorrência policial na delegacia da mulher, se possível, postular sempre medidas protetivas, porque todos os dados aqui no Brasil nos mostram que as mulheres que têm medidas protetivas, essas mulheres estão em sua grande maioria, né, então, sendo salvas do feminicídio. Uhum. Para encerrar nossa conversa, uma dúvida que muitas pessoas têm é que, em alguns casos, essas mulheres voltam a se reconciliar com esse agressor, até pelo vínculo, questão de filhos, como a gente citou aqui. E como que fica essa situação? Como que fica a tramitação desse processo na justiça? A reconciliação entre as partes, ela por si só, ela não impede a tramitação do processo criminal. É claro que as medidas protetivas, elas vão, em grande parte, elas terão que ser arquivadas, né, ou revogadas, a depender do tipo de medida protetiva, porque se for, por exemplo, uma medida que proíbe contato e aproximação entre as partes, ou afastamento do lar, retomada essa convivência, né, essas medidas perderão, né, a sua eficácia, terão que ser revogados. Entretanto, o processo em si de medidas protetivas, ele pode continuar, e muitas vezes ele é importante que continue, tanto, por exemplo, com a inserção desse homem no grupo de psicoterapia ou num grupo de reeducação, como também no acompanhamento dessa mulher, né, num grupo de acolhimento, na inserção dessas pessoas também, com a oportunidade de capacitação e geração de renda, né? Capacitação para o trabalho. Obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu conversei agora com a idealizadora do projeto Borboleta no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a juíza Madele Machado, não é isso? Obrigada por sua participação. Muito obrigada, boa tarde a todos.
Veja a seguir, operadoras de plano de saúde coletiva podem rescindir contrato de forma unilateral se a empresa contratante estiver inativa. Os detalhes em instantes, voltamos já. A Polícia Federal realizou hoje uma operação em Mato Grosso do Sul para identificar os responsáveis pela logística de transporte de 363 quilos de maconha apreendidos no ano passado em rodovia do estado. A partir das investigações, foi possível identificar o responsável pelo transporte das drogas. Os policiais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. No Acre, os Ministérios Públicos Federal e Estadual enviaram recomendação conjunta ao governador do estado e ao comandante da Polícia Militar para acabar com a imposição de padrões estéticos e de comportamentos impostos aos alunos dos colégios militares Dom Pedro II e Tiradentes, ambos da rede pública estadual de ensino. Para o Ministério Público Federal, o regulamento disciplinar dos colégios militares impõe aos alunos padrões estéticos e de comportamento baseados na cultura militar, sem qualquer relação ou potencialidade para a melhoria do ensino. Ainda segundo a recomendação, também não cabe à coordenação das escolas proibir os alunos de participarem de discussões ou tomar parte em manifestações de natureza política, reivindicatória ou de crítica, dentro ou fora da escola, fardado ou não, ou ainda controlar o conteúdo de leituras ou publicações, o que configura violação do Estado democrático, em especial a liberdade de expressão e de consciência. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de plano de saúde coletivo podem rescindir o contrato de forma unilateral se a empresa contratante estiver inativa. Por unanimidade, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a inatividade da empresa contratante de plano de saúde coletivo autoriza a rescisão unilateral do contrato pela operadora. Segundo o colegiado, os beneficiários do plano coletivo são vinculados a uma pessoa jurídica, cuja inatividade rompe o vínculo e impede a manutenção do contrato. Com esse entendimento, a turma deu parcial provimento ao recurso especial de uma operadora de plano de saúde que buscava confirmar a rescisão do contrato com uma empresa inativa desde 2008. Os beneficiários sócios da empresa inativa ajuizaram a ação para anular a rescisão unilateral do plano coletivo empresarial, que disseram ser imotivada. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença que havia julgado o pedido improcedente, considerou que a operadora criou nos beneficiários a legítima expectativa de que o contrato seria mantido. Ao STJ, a operadora afirmou que os 2 únicos beneficiários do plano, donos da firma contratante, nunca informaram sobre o encerramento das atividades empresariais. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que a inatividade da empresa implica o rompimento do vínculo e, consequentemente, impede o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ministra argumentou ainda que os autores da ação, por serem os únicos sócios da empresa jurídica contratante e exclusivos beneficiários do plano coletivo, tinham ciência da inatividade da empresa e, por isso, não poderiam nutrir a expectativa de que o contrato seria mantido. Para a relatora, embora a rescisão seja legítima, a notificação da rescisão foi feita de forma inadequada. Dessa forma, apesar da inatividade, o colegiado determinou que os beneficiários sejam devidamente comunicados do fim do vínculo contratual, contando-se a partir daí o prazo para optarem por outro plano da mesma operadora ou para exercerem o direito à portabilidade de carências. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem transmissão ao vivo da abertura do Ano Judiciário às 10 da manhã. E você acompanha aqui ao vivo na TV Justiça. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.